Amém. E diz assim: quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou a sua glória, a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala aos homens e que este continua vivo. Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos no seu lugar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para derramar os nossos corações diante de Ti, Senhor. Meu Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Que nessa noite, meu Pai, estejam corações aqui, Senhor, que sejam abertos para Ti, para ser tratados, meu Pai, mediante a Tua palavra, Senhor Jesus. Sabemos, meu Pai, que é a Tua palavra que nos abençoa, que nos direciona, que a cada dia, meu Pai, nos fortalece, Senhor. Meu Pai, que em nome de Jesus, vem tratar com a Tua igreja, Senhor. Precisamos cada dia, cada momento do Senhor, meu Pai. Meu Pai, eu estou aqui, meu Pai, na condição de servo. Então, meu Pai, me usa conforme a Tua vontade, conforme a Teu querer, Senhor. Meu Pai, que em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, seja como um manancial de água viva sobre esta noite, Senhor. E que Teus filhos, meu Pai, recebam da Tua palavra. E que isso, meu Pai, não somente venha nos tratar, mas que venhamos, meu Pai, entender os Teus propósitos e o Teu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, meu Pai, nós já Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Amém. Particularmente, eu creio que um dos momentos mais lindos da Bíblia, um dos momentos mais marcantes, um momento em que Deus chama Moisés e diz: olha, Moisés, reúne todo o povo, porque agora eu vou descer sobre o monte e vou falar com você, e todo o povo vai ouvir. Mas entenda que, antecedendo um pouco essa passagem aqui, Deus tira o povo da escravidão, tira o povo da servidão, e começa uma grande caminhada no deserto. Uma caminhada que muitos feitos e milagres podia ser visto. Deus fez questão de derrotar cada deus que havia sobre o Egito. E não somente isso, Deus abriu o mar, Deus fez brotar água da pedra, cair alimento do céu, as roupas cresciam no próprio corpo, e tudo isso o povo contemplou. Tudo isso o povo pôde ver. Mas para Deus não bastava. Deus queria dar mais ao povo. Deus queria agora que seu povo pudesse te ouvir. Não somente ver os milagres e os feitos, mas também ouvir a sua voz. Essa palavra tratou muito ao meu coração. Essa palavra veio em um momento em que o pastor fazia um culto no lar, todos que alguns acompanharam pelo Instagram. E o pastor começou a tratar ali, Deus começou a falar ao meu coração, mas de uma forma muito linda. Quando ao final da oração ele fez um apelo. Ele fez um apelo e estava assistindo eu, meu filho mais velho, Enzinho e Flávia. Aí quando ele faz o apelo, aí o meu filho de 5 anos levanta a mão. Mas depois ele vai para o quarto e fica ali brincando. E creio que naquela inocência ele começa a orar. Nós sempre de pequeno, sempre ensinamos ele desde pequeno a sempre estar orando. Está orando quando ia comer o alimento, sempre está orando. Mas foi muito engraçado quando ele veio e questionou a mãe. Mãe, por que eu fico falando sozinho com Jesus? E Jesus não fala comigo? E a mãe ensinou, você tem que continuar orando. Você tem que continuar orando que uma hora ele vai falar. E ele volta para o quarto. E eu, sem perceber, continuei na sala. Mas depois ele voltou, muito sorridente. Aí disse: mãe,
ele falou comigo. Aí a mãe disse, mas ele falou o quê? Aí ele disse assim, tá bom, Enzinho, eu te abençoo. Irmãos, pense como mexeu comigo. Pense como me ensinou. Pense como Deus, através desse momento, começou a tratar o meu coração. Pense que Deus me deu uma grande lição através de uma criança de 5 anos. Quantas pessoas, irmãos, têm se afastado da presença de Deus, porque não conseguem ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas não conseguem alcançar as bênçãos, as vitórias que Deus tem para elas, porque elas não conseguem ouvir? Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que cresceram na igreja, pessoas que muitas vezes é católica, pessoas que serviam ao Senhor, e essas pessoas começaram a entrar numa incredulidade, porque elas se sentiam só, elas se sentiam falando sozinhas, ela não conseguia ouvir mais a voz de Deus, ela não conseguia ouvir Deus. Olha aqui para esse povo, o povo viu grandes milagres, mas mesmo assim, os olhos deles é como se tivesse como uma escama que não conseguia compreender tudo aquilo que Deus estava fazendo. Isso a cada dia vem nos ensinar. Vem nos ensinar aqui pela primeira coisa que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. A primeira coisa que o Senhor quer tratar os nossos corações nessa noite é sobre cuidado. Cuidado. Primeiros aqui vemos que Deus tem um grande cuidado comigo e com você. Vimos aqui que o Senhor, a cada dia Ele vai operando milagres, vai abrindo portas, vai nos fortalecendo. Ele vai mostrando a cada dia que Ele está conosco. Ele a cada dia vai agindo. Se nós chegamos até aqui, é porque Ele tem nos sustentado. É porque Ele tem nos guiado. É porque de alguma forma Ele tem manifestado a sua graça e seu poder sobre as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. Mas imagine que aquele povo não conseguia compreender isso. O povo se desviava do caminho do Senhor, o povo murmurava. Deus operando milagre, o povo querendo mais. Muitas vezes querendo voltar para o Egito. Querendo voltar a comer as batatas, as comidas. Sabe, irmãos? E assim como Deus tem cuidado de nós, nós também temos que ter cuidado com aquilo que Deus tem deixado em nossas mãos. Muitas vezes temos que ter cuidado como enxergamos as coisas, para que nós não venhamos entrar nessa incredulidade. Deus está operando grandes milagres, Deus está operando grandes feitos, e de alguma forma nós não estamos enxergando. Muitas vezes nós estamos murmurando, muitas vezes de alguma forma nós estamos se desviando dos propósitos do Senhor, daquilo que Ele tem para cada um de nós. E Deus tem mostrado isso através do seu cuidado. Deus tem mostrado isso através do seu agir. E assim como Deus cuida de nós, nós temos que ter cuidado. Cuidado com aquilo que vemos. Cuidado com aquilo que foi colocado em nossas mãos. Cuidado com tudo aquilo que de alguma forma Deus disse, olha, sobre essas coisas, é sua responsabilidade você cuidar. E muitas vezes temos que cuidar de nós mesmos. Não somente cuidar dos outros, mas cuidar de nós. Cuidado. Sabe, irmãos? Termos cuidado para que não venhamos entrar em uma incredulidade a ponto de nos afastarmos do Senhor, nos afastarmos de Deus, nos afastarmos da sua presença. Sabe, irmãos? Deus, Ele é tão lindo e tão maravilhoso, que Ele começa a conduzir aquele povo ali no deserto, e não somente à noite, como uma coluna de fogo, mas o dia como uma nuvem, como uma sombra, dizendo assim, olha meus filhos, eu tenho cuidado de vocês. Será que vocês não conseguem enxergar? Será que vocês têm olhos, mas vocês não vê? Vocês não vê que a cada dia eu estou com vocês? Porque muitas vezes quando nós passamos no deserto, irmãos, muitas vezes nos sentimos sozinhos. Não conseguimos ver, não conseguimos compreender que mesmo sobre desertos, mesmo sobre lutas, mesmo sobre dificuldades,
Deus a cada dia tem se mantido sobre as nossas vidas. Ele tem nos mantido fortes. Ele tem lutado por cada um de nós. Tem coisas que nossos olhos não vão ver. Mas é aí que entra uma coisa muito linda do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que, olha, o meu justo viverá pela fé. Não pelo aquilo que vê. E a cada dia o Senhor sempre vai nos ensinar. Sempre vai nos trazer de volta. Olha, não deixa que os teus olhos te enganem. Não deixa que a circunstância te engane. Porque sobre a tua vida tem um Deus que é poderoso, um Deus que é galardoador, um Deus que a cada dia tem te conduzido pelo deserto. É um Deus forte e é um Deus poderoso. A cada dia nós temos que crer isso. Deus é forte e é poderoso. Poderoso para nos conduzir. Nos conduzir em lugares áridos. Nos conduzir em lugares secos. Porque Ele é Deus que abre caminho sobre o deserto. É um Deus que abre rios em ermos. Em lugares improváveis que nós estejamos passando, em situações improváveis que nós estejamos passando, a cada dia que temos que entender e temos que aprender a enxergar que sobre as nossas vidas há um Deus que tem nos abençoado, um Deus que a cada dia, pela sua graça e misericórdia, Ele tem agido sobre a sua vida. E começa a crer nisso, começa a glorificar o Senhor mesmo nas dificuldades, começa a glorificar o Senhor mesmo que a cada dia o mundo tente se sucumbir, tente te imprensar, mas saiba que sobre a sua vida, Deus sempre vai te dar um escape, Deus sempre vai te mostrar um caminho, Deus vai dizer, olha meu filho, eu sou com você, você vai continuar forte, você vai continuar crendo, porque se você permanecer firme, eu me manifestarei sobre a sua vida, e eu trarei bênçãos e vitórias, se vocês estiverem comigo. Cuidado, que nós venhamos ter olhos que veem. Amém. No livro de Deuteronômios, no capítulo 4, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 4, 9. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-na por toda a sua vida na memória. Conte-nas aos seus filhos e aos seus netos. Tudo aquilo que de alguma forma nós conseguimos ver, tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, tudo aquilo que nós podemos ver na vida do nosso irmão, temos que contar aos nossos filhos, temos que contar aos nossos netos, porque senão nossos filhos, eles podem estar nesses mesmos caminhos, num caminho de não enxergar, e esse é o nosso papel, e por isso que Deus é tão abençoador, não somente porque Ele te ama, mas Ele sabe que as gerações futuras vão precisar desse olhar que vê a manifestação e o poder dEle sobre essas vidas. A segunda coisa que o Senhor quer nos tratar aqui, é sobre fé. É sobre fé. Eu estava comentando aqui com o Adriano de manhã, quando a Fabiana começou a ministrar aqui, eu disse, Adriano, jamais eu vou me ousar a mudar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E o segundo tópico aqui fala sobre fé. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, ó, Tiago 1:3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Deixa eu te falar algo aqui sobre paciência. Moisés, quando estava ali no monte, Moisés diz assim, olha, vocês vão ficar aqui, eu vou subir no monte, eu vou ter com Deus uma conversa. E Moisés sobe ao monte e começa a receber do Senhor as instruções. E por 40 dias, Moisés permanece no monte. O papo estava bom. 40 dias no monte, Moisés e Deus. Só que o povo, eles não tiveram paciência. Aqui a palavra diz que a nossa fé, ela vai ser manifestada de algumas formas. E aqui ela fala de paciência. Isso me chamou muita atenção porque
muitas vezes nós dizemos que temos fé. Nós dizemos que cremos. Senhor, eu tenho fé. Mas olha aqui, uma grande prova se você tem fé. Será que você tem paciência? Será que você verdadeiramente tem esperado no Senhor? Porque, irmão, se nós não esperarmos no Senhor e nós começarmos a agir por a nossa própria conta, certamente não alcançaremos as bênçãos. Certamente nos desviaremos dos caminhos do propósito de Deus. Porque a nossa fé, ela tem que produzir isso em nós. A paciência. Temos que ter paciência com as coisas do Senhor. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele sabe nossos caminhos. Ele entende. Ele sabe das nossas fraquezas. E Ele sabe a hora certa de nos abençoar. Eu convido você aqui que trouxe a sua Bíblia, a abrir no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Hebreus 6, 13. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Isso é muito lindo de Deus. A palavra diz assim, ó: pois quando Deus fez uma promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei e te darei muitos descendentes. Assim, depois de se esperar pacientemente, Abraão alcançou todas as suas promessas. Isso que foi acreditado a Abraão como justiça, a paciência. Sabe, meu irmão, Deus vai trabalhar muito em nossas vidas. Deus vai trabalhar a nossa fé através da paciência. Nós temos que ter paciência com as coisas do Senhor. Nós não queremos começar a trilhar nossos próprios caminhos, porque quando nós começamos a trilhar nossos próprios caminhos, nós se perdemos. Nós não sabemos a direção. Muitas vezes até achamos que estamos no caminho certo, porque muitas vezes as coisas aparecem, ela começa a aparentar que está dando muito certo, mas depois começa a dar tudo errado. E muitas vezes nós se perguntamos: Senhor, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Porque estava dando tudo certo. Aí, através dessa palavra, o Senhor diz para mim e diz para você: porque vocês não tiveram paciência? Porque vocês agiram pela sua própria conta. E toda vez, irmãos, que nós tentamos atropelar os processos do Senhor, é isso que acontece. Muitas vezes nós somos derrotados. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas Deus, como é abençoador, mas Deus, como é galardoador, mas Deus, como Ele é muito soberano, Ele não deixa que nós venhamos parar por aí. Ele continua crendo que se nós se voltarmos para Ele verdadeiramente, e nós se arrependermos daquilo que nós estávamos fazendo de errado, e voltar para os seus caminhos, Ele continua a nos conduzir. O povo no deserto, ali quando Moisés desce, o povo faz um bezerro de ouro. O povo vai lá: Arão, faz um Deus para a gente aí, um Deus de ouro, para nós adorarmos. Um Deus que eles colocariam no ombro, que eles deveriam agora conduzir aquele Deus, não o Deus conduziriam eles. Eles colocavam aquele Deus no ombro e seguia sem ouvir instruções, seguia sem ouvir uma direção, dizer: olha, meu filho, é por aqui. Eles queriam seguir sem a presença de Deus, sem aquela coluna de fogo, sem aquela nuvem de fumaça, uma coluna de fogo que trazia um alento, que trazia um aquecimento para o povo, que não deixava o povo morrer de frio. Eles queriam deixar uma nuvem que não deixava eles morrerem no sol quente. Irmão, isso é muito triste. É muito triste quando nós vemos pessoas se desviando dos propósitos de Deus, tomando rumos que levam à destruição.
muitas vezes tardando as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. E o Senhor, Ele sempre tem um caminho reto. Por isso que a palavra diz, olha meus filhos e minhas filhas, não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Continua aqui, ó. Continua no caminho. Continua crendo. E tem paciência sobre as tuas vidas. Porque a paciência, irmãos, ela vai nos conduzir a outra coisa. O cuidado da palavra de Deus, ela traz para nós e começa a nos conduzir para um caminho de fé. E a fé, como ela produz em nós a paciência, a fé, ela nos leva à promessa. Deixa eu ler esse versículo aqui para vocês. Hebreus. Só um momento. Amém, promessas. Isso. Mais uma vez eu vou ler esse versículo. Só escutem, que eu quero tratar mais um pouco sobre esse versículo aqui, sobre o Hebreus 6, que foi algo que me chamou muito a atenção. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, não havendo ninguém superior, Ele jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que todas as minhas promessas farei sobre seus descendentes numerosos. E foi assim, depois de esperar com muita paciência, Abraão alcançou todas as suas promessas. E Deus é um Deus que realmente Ele promete. Quando nós queremos afirmar algo, que muitas vezes não temos como mostrar à pessoa que aquilo é verdade, nós juramos. E muitas vezes que nós juramos, nós dizemos, eu juro por Deus. Para que aquela pessoa venha entender o que nós estamos falando verdadeiramente é verdade. Mas é muito interessante aqui que o Senhor diz assim, olha, não tem pessoas mais superiores do que eu, então eu vou jurar por mim mesmo. Talvez uma das grandes dificuldades do ser humano hoje, em relação a todas as coisas de Deus, é nós começarmos a entender que Deus, através da sua palavra, Ele nos dá promessas, através da sua palavra, Ele nos instrui e nos confirma alguns sonhos. Todos nós temos sonhos, todos nós desejamos algo em nossa vida, porque até mesmo é isso que nos move, sonhos. É o sonho que nos move. Mas o sonho nos move sempre em Deus. Nós cremos em Deus e que Ele pode agir em nossas vidas e que Ele pode cumprir. E que Ele pode nos abençoar. Que Ele pode nos direcionar. E que Ele pode nos guiar para esses sonhos. O grande sonho de Deus é que todo o povo, todo o seu povo, seja salvo. Tudo o que Deus fez ali no deserto era para mostrar ao povo, dizer, olha, se vocês não estão me vendo, vocês vão me ouvir. Vocês vão ter que me ouvir. E quando o povo estava ali, abaixo do monte, a palavra diz que Deus começa a se manifestar, que começa aquele monte a tremer, que havia grande fumaça, uma coluna de fogo. E o povo ali começou a não somente ver, começou a também ouvir. E pôde contemplar o grande poder e glória de Deus. O povo ele pôde contemplar o grande poder que Deus manifestou através daquele lugar. O povo estava todo mundo ali reunido, todo mundo vendo, e Deus está dizendo assim, olha, agora não tem mais desculpa. Já que eu fiz grandes milagres sobre o deserto e vocês não viram, agora vocês vão me ouvir. E quando Deus começa a falar com aquele povo diz assim, olha Moisés, fala você com Deus. Fala você com Deus, porque certamente nós vamos morrer. Fala você com Deus. E tudo que Deus te disser, nós faremos. Tudo que Deus te disser, nós obedeceremos. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Mas aquele povo não. Quantas vezes nós não cumprimos as nossas promessas diante do Senhor?
Quantas vezes nós prometemos algo a Deus? Prometemos ser mais fiel, prometemos ser mais firmes, prometemos ler mais da sua palavra, prometemos mais hora de oração, prometemos mais ser perseverantes, prometemos muitas vezes assim, olha Senhor, sobre essa circunstância eu não desabo, eu não me dobro sobre esses deuses aí. E muitas vezes, tristemente, muitas pessoas se dobram e não cumprem as suas promessas. No livro de Êxodo, a palavra de Deus diz que todas as promessas do Senhor a Israel foram cumpridas. Deixa eu te dizer algo nessa noite para você. Algo que Deus falou muito no meu coração. Começa a ter paciência. Começa a ter fé. Começa a ter cuidado. Começa a reunir essas coisas sobre a sua vida. Começa a guardar no seu coração todas essas promessas. Que só assim vocês verão o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida. Que só assim vocês contemplarão as grandes promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Porque essa é a vontade de Deus. Que todos os seus filhos sejam abençoados. Ei, Deus tem prosperidade para a sua vida. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem milagres. Então a cada dia tenha cuidado. A cada dia você tenha fé. Que essa fé que habita em você, ela vem te trazer paciência. Para que essa paciência possa ser manifestada como promessas. Essa é a vontade de Deus. Tudo que Deus fez ali foi ensinar os seus filhos. Assim como é nosso dever ensinar os nossos filhos, Deus ensinou aquele povo e Deus está nos ensinando nessa noite. Tenha cuidado, tenha fé, para que minhas promessas se cumpram sobre a sua vida. E nós jamais receberemos promessas do Senhor, se nós não estivermos arregados a isso aqui. Se não estivermos firmes em tudo de que Deus tem nos prometido. Eu tenho um filho por adoção. Está ali, Júnior. Estava conversando com ele ontem. Como muitas vezes é muito fácil nós esquecermos as promessas que Deus tem para cada um de nós. Nós chegamos aqui, nós oramos, nós nos dobramos diante do Senhor, nós declaramos, eu creio, Senhor, amém. E na primeira dificuldade, nós desistimos dessas promessas. Nas primeiras dificuldades, nós desistimos desses sonhos. Mas por que desistimos? Porque muitas vezes queremos criar nossos próprios caminhos. Ah, isso aqui não deu certo não, eu vou para aqui. Porque muitas vezes nós não queremos passar dificuldades. Muitas vezes nós não queremos passar por lutas. E começamos a fugir daquilo. Fugir das lutas. Deixa eu falar algo para você. Quando Deus te coloca em uma luta, quando Deus te coloca em uma dificuldade, Ele está dizendo assim, olha, você vai reto, você não vai se desviar. Porque se você não se desviar, eu estou com você, eu te ajudo, eu te fortaleço, porque eu sou Deus poderoso e sou Deus que está sobre sua vida. Eu coloquei um tema para essa mensagem. A aliança perfeita. E quando Fabiana... Na verdade, quando o Alisson começou a fazer a introdução aqui, logo de manhã eu estava ali, eu disse, Senhor, verdadeiramente essa palavra para a sua igreja nessa noite. Quando começa a dizer que nós sabemos que os olhos de Deus, sempre atentos permanecem em nós, mas que o ouvido de Deus estão atentos para ouvir nosso clamor. Diz também que Ele é Deus de perto e não de longe. Assim nós vimos como aquele povo estava sendo conduzido no deserto. Sendo conduzido de perto. Os olhos de Deus estavam para aquele povo. Os ouvidos de Deus estavam ouvindo todo aquele clamor. Mas o povo tinha se desviado. O povo tinha falhado. Sabe, irmãos? Na maioria das vezes, as palavras que Deus coloca aqui no meu coração, ela sempre é marcada de louvores. E sempre quando é ministrado algum louvor aqui, eu sempre lembro de algumas mensagens. E assim Deus testifica que Ele sempre está em meio dos louvores. Quando eu ouço um louvor que fala muito ao meu coração, eu fico sempre pedindo, Senhor, será que é uma mensagem através desse louvor?
E na verdade o louvor nos trata. O louvor ele começa a tratar o nosso coração de uma forma muito linda. Nós observamos que através do louvor as pessoas se derramam nos pés do Senhor. As pessoas entendem que Ele é um Deus poderoso. Tudo o que eu falei aqui, tudo está em meio desse louvor. Tudo o que foi dito aqui, em meio do louvor. E nós temos que dar muita importância. Porque Davi disse assim, olha, vocês vão cantar, vocês vão levantar cânticos ao Senhor, vocês vão engrandecer o nome do Senhor. Vocês vão louvar, vocês vão glorificar. Vocês vão declarar sobre a sua vida que há um Deus poderoso. Sabe, irmãos, eu comentei com o Adriano que teve uma certa noite, eu não contei a minha esposa não, mas ela vai saber agora. Eu tive uma insônia daquelas, não consegui dormir. E depois que meu filho me deu aquela lição, eu disse, agora está certo. Aí não me ajoelhei, me sentei no chão, no quarto. Aí disse assim, Senhor, eu só vou dormir quando o Senhor falar comigo. Mas entendam, porque tudo aqui foi dito, mas entendam que Deus ele tem muitas formas de falar. E foi através do falar de Deus que Deus me deu aqui essa palavra. Porque Deus muitas vezes fala ao nosso coração. Deus vai confirmando. Porque sobre as nossas vidas há o Espírito Santo. Talvez esse testemunho que eu dei sobre Enzo, talvez algumas pessoas dizem assim, mas eu nunca ouvi literalmente a voz de Deus. Mas certamente, através do Espírito Santo no seu coração, você tem ouvido Deus falar, você tem ouvido Deus te tratar, e você tem ouvido que todas as promessas de Deus se cumprirão sobre a sua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus. Aplauda ao Senhor bem forte que Ele merece. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Que nesse momento, irmãos, você possa colocar diante do Senhor todas as suas dificuldades. Muitas vezes dificuldade de enxergar algo que Deus já está fazendo sobre a sua vida. Que você possa colocar diante de Deus, muitas vezes as dificuldades de ouvir tudo aquilo que Deus está lhe direcionando. Toda a sua dificuldade muitas vezes de esperar no Senhor, de ter paciência. Que você possa colocar diante do Senhor muitas vezes a dificuldade que você tem até mesmo de guardar em seu coração as promessas do Senhor. Coloque no teu coração, coloque diante do Senhor, para que o Espírito Santo te trate, para que o Espírito Santo do Senhor nesse momento possa fazer uma obra linda e possa tornar o seu coração como um lindo altar para Deus trabalhar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, oh Senhor, só queremos te agradecer, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela forma, meu Pai, que o Senhor tem nos conduzido, pela forma, meu Pai, que o Senhor tem agido cada dia em nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, toda vez que nós murmuramos, Deus. Que muitas vezes, meu Pai, não entendemos os teus caminhos. A forma, meu Pai, que o Senhor não tem nos conduzido. Porque muitas vezes, Senhor, queremos desviar, Senhor, dos problemas, das dificuldades, Deus. Então, meu Pai, que em nome de Jesus nos ensina, Senhor, a seguir em frente, Senhor. Seguir, meu Pai, em teus caminhos. Fazer tudo aquilo, meu Pai, que é da tua vontade. Mesmo, meu Pai, que seja enfrentar gigantes. Mesmo, meu Pai, que seja enfrentar dificuldades. Mas certamente, Senhor, saberemos que o Senhor é com cada um de nós. Que o Senhor vai nos fortalecer. Que em meio à guerra, Senhor, o Senhor vai na frente. Dizendo, esse que vem passando aí é meu filho, é minha filha. Esses que vêm passando aí é aquele que eu separei para mim. Esses que estão aí são o meu tesouro. Porque a cada dia sobre a vida deles o meu poder tem agido. Meu irmão, minha irmã, você saiba que você, meu irmão, você, minha irmã, você é o tesouro mais precioso para o Senhor. E por isso que Ele tem feito tudo isso. Por isso que Ele tem preparado tudo isso. Por isso que muitas vezes, quando nós não ouvimos, Ele se prepara. Muitas vezes Ele coloca pessoas improváveis, assim como Moisés. Assim como eu vim de lugar muito distante. Assim como eu era pescador,
E hoje eu estou aqui anunciando a palavra de Deus sobre a tua vida, para dizer que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus poderoso, e um Deus que certamente cumprirá todas as promessas dele sobre a sua vida, porque ele é fiel e ele é justo para cumprir. Então, Senhor, que em nome de Jesus, que nós viemos fazer a nossa parte, Senhor. Que nós venhamos, meu Pai, ter cuidado com tudo aquilo que vemos, Senhor. Que tudo isso, meu Pai, não venha trazer incredulidade para nossas vidas. Meu Pai, que a nossa fé, Senhor, seja uma fé, meu Pai, que venha com paciência. Meu Pai, que a cada dia, meu Pai, venha nos tornar aptos, Senhor, a receber das Tuas promessas, Senhor. Que venha nos tornar, meu Pai, verdadeiros servos e servas do Senhor. Aqueles, meu Pai, que verdadeiramente, meu Pai, do Senhor almeja. Porque nós somos filhos, Senhor. E por isso, meu Pai, com esse grande amor, por isso, meu Pai, desse grande cuidado por cada um de nós, Senhor. A palavra, meu Pai, que está em nossos corações é gratidão, Deus. Gratidão a Ti, Senhor. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor. E que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, caminhar firmes com o Senhor. Porque sabemos, meu Pai, que a cada dia que caminhamos com o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor caminha com cada um de nós, e o Senhor sobre as nossas vidas vai cumprindo todas as promessas. E você que crê nessa palavra, você que crê, aplauda o Senhor Jesus bem forte e exalte o seu nome. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, oh, glória a Deus, sempre atentos permanece em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. declare isso, igreja.